Está começando mais um Soulcast, podcast da Soul Produções. E o nosso tema de hoje é... Como ser criativo para vender mais na internet. Hoje nós temos um convidado, um jornalista, especialista em criatividade. Esse é criativo. E você já vai saber. Então nos acompanhe aí em mais um Soulcast. E o Soulcast começou! Estamos no nosso terceiro episódio. Não, no quarto. Quarto episódio. Errou! Eu não sabia, eu não lembrava. Tá aqui na folha. Eu não lembrava, daí eu deixei, larguei a deixa pra ver se tu me... Entendi, mas não deu. Não deu. Quarto episódio, gente. Quarto episódio e vai ser top demais. Aí, eu sou Letícia Soares. Eu sou Guilherme Soares. Aqui ao meu lado, meu sócio, empreendedor, da vida, de tudo mais. O Gui. É nóis. E é nóis. E eu quero te pedir o seguinte, faz um favor pra gente, te inscreve no nosso canal no YouTube, entra lá também no Spotify, no Soulcast, dá uma moral aí, a gente tá se esforçando pra entregar conteúdo de valor, de qualidade, então curte, comenta, compartilha. Fala aí com o pessoal, a gente atende tantas pessoas, conversa com tantas pessoas que a gente diz o seguinte, olha, fala o seguinte, pega lá o nosso episódio, assiste, tudo isso tá me perguntando, tá respondido lá, então tem muita coisa legal aqui, coisas que você pode colocar em prática hoje mesmo para fazer o seu perfil na internet, na rede social, ir mais longe e alcançar o seu objetivo, que tem muito a ver, né, Gui, com o tema de hoje. Como ser criativo para vender mais na internet. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Ariel Pedoni, natural do Rio de Janeiro, tem 30 anos, formado em jornalismo pela UFPEL, jornalista, fotógrafo e design gráfico, com 6 anos de atuação no mercado de comunicação. Seja muito bem-vindo, Ariel, que alegria de ter aqui. A alegria é toda minha, né, de estar aqui. E pode... Agora deu Bateu nervoso, o menino tá vermelho aqui, gente. Parece que ele tá, sei lá, falando com o público, né? Você viu que tem uma coisa diferente hoje aqui? Quem percebeu que tem algo diferente? Quem percebeu, nós estamos fazendo o quê, Gui? Estamos fazendo tudo. Bota na câmera do meio ali. Olha aí, hoje o Gui é co-host e... diretor de imagem. Diretor, tudo ao mesmo tempo. Operando a mesa. E vai dar certo isso? Vai dar tudo certo. Vamos lá, Ariel. Deu pra dar uma tranquilizada aí? E agora com essa inspiração não tem como, não. É isso aí. Não, é muito bom estar aqui com amigos e principalmente falando de um assunto que é muito importante e altamente necessário, principalmente nos dias de hoje, que é a criatividade. E muitas vezes a nossa vida é moldada pela criatividade. Se você não aprender a fazer as coisas de outra maneira, muitas vezes você vai perder grandes oportunidades e, na verdade, você pode até mesmo não conseguir. Quantas pessoas desistiram até mesmo de viver porque a situação mudou e simplesmente elas não sabiam fazer de outra maneira, elas simplesmente não sabiam como lidar com o novo, com as adversidades. E a criatividade é isso também. É você saber lidar com algo que talvez você não estava prevendo naquele momento. Então, quando você precisa de uma atitude diferente, numa situação que você não previa, muitas vezes isso é a criatividade. A gente pode falar de adaptação, então, né? Eu acho que essa é uma palavra, resiliência, né? Uma palavra do momento também. Tem muito a ver com isso, assim, né? Realmente a gente saber se adaptar. E a pandemia nos obrigou a isso, né? Sim. E a gente vê na pandemia mesmo que só permaneceu de pé aquela empresa, aquela pessoa que soube se adaptar, que teve criatividade e saber não. As empresas que até então não enxergavam a internet como uma ferramenta para elas. Talvez aquela empresa que tinha tradição, porque muitas vezes isso chama muita atenção. Uma empresa que tem tradição. Só que as pessoas antes confundiam tradição com a impossibilidade da pessoa de buscar outras formas de executar a mesma qualidade que ela estava entregando. Então a internet vem para isso, para somar. Você pode ser uma empresa tradicional,
mas você tem que entender que o meio vai mudar. E as suas tradições também muitas vezes vão ter que se adequar para você poder entregar a mesma qualidade que você estava entregando antes. Olha aí, ó. Verdade. Anota aí que já viu, né, que o homem chegou chegando aqui, né, Gui? Chegou causando. Chegou causando. Então pega aí papel e caneta, anota os insights que você vai ter aí durante esse podcast, porque nós vamos responder caixinha de pergunta e teve muita pergunta, muita pergunta. Vi que esse assunto de criatividade aí chamou a atenção das pessoas. A gente não vai conseguir responder todas, né? Mas algumas, de repente, a sua, a gente vai responder, então fica até o final para você saber. E Gui, tem um quadro aqui no nosso Soulcast que a gente usou da nossa criatividade para poder divulgar aquelas pessoas que gravam seu podcast ou transmitem seu podcast aqui na Soul Produções. E o quadro é Soul da Soul. Soul da Soul. Foi criativo ou foi muito brega? Com certeza. Vai dizer que não, né? Principalmente com esse pão de queijo maravilhoso, não dá pra ir embora agora. Então tá bom. Então o Soul da Soul de hoje nós vamos falar de duas pessoas, dois profissionais de altíssima qualidade que fazem um podcast aqui mais sério, ele é mais centrado, mas que nos ensinam a ter uma base forte. Uma base forte, ter uma base forte é ter uma saúde forte, é ter uma base forte, né? Eles falam muito sobre isso. Então, fica aí um beijo pro Sandro, pro Rodrigo, que gravam aqui semanalmente o podcast Base Forte, tratando então sobre saúde. Eu até anotei aqui, ó. É um podcast sobre medicina do estilo de vida, treino e alimentação. Base Forte é ter saúde forte. Mude seu comportamento. Você pode seguir os meninos no @basefortepodcast. É um podcast que tá começando, mas tem muito conteúdo de qualidade. Então, vai lá, assista, tá no YouTube. No Instagram você consegue assistir os cortes, seguir, pegar várias dicas aí para suas redes. Pra sua vida, aliás. Pra suas redes, não pra sua vida. Lembrando que o Rodrigo é preparador físico formado, né? Muito importante. E o Sandro Antunes é um médico. Então, o pessoal capacitado aí, dando dicas fundamentais. Tá muito bom mesmo o podcast dele. E ainda sendo gravado aqui nos estúdios da Soul Produções. Toda a qualidade, né? Falando em estúdios da Soul Produções, nós vamos ter novidade, né? É verdade, na verdade. Quando esse episódio estiver no ar, a gente já vai tá vivendo essa novidade. Com certeza. E o próximo episódio já será no nosso cenário novo. Novo estúdio. Soul Produções estará de casa nova. Um dos motivos de ter me chamado é isso. Daqui a pouco eu vou estar carregando caixa lá pra... Então, assim, foi, né? O Ariel é nosso amigo, então nós vamos dizer assim, então, Ariel, sabe? Não era só um podcast. Era um pedido, vem ajudar na mudança. Daqui a pouco tô eu com as mochilas, com as mesas. E vamos que vamos. E mudança dá trabalho, mas coisas novas nos exigem muita criatividade. Sim. E a gente tá vivendo agora um momento, né, Gui, de muita criatividade, porque a gente tá tendo que botar os neurônios a funcionar. E a pensar assim, como que a gente pode fazer? Porque a gente recebe um espaço em branco, né? Uma folha em branco. E a gente sabe que tem que fazer uma coisa boa daquilo. Então, existem diversos caminhos, né? Existem diversas possibilidades. A gente pode modelar ou copiar alguma, ou a gente pode pegar um conjunto de ideias, né? Pega um pouco de ideias daqui, um pouco dali, monta algo novo. Acho que isso tem muito a ver com criatividade. A gente está nesse momento assim, né? E pensa e olha e pega inspiração e faz para juntar todas as ideias possíveis e fazer algo diferente, né? Eu acho que uma coisa que ficou subentendido que a criatividade também diz respeito à nossa trajetória, diz respeito à nossa história, diz respeito ao quanto aquilo que a gente já observou durante a vida, porque é essa bagagem que vai nos servir quando as coisas mudarem, quando muitas vezes essas coisas que ficam salvas em nós, né, durante a nossa trajetória. Até falo um pouco da minha trajetória, que eu, graças a Deus, ter crescido com 3 irmãos, isso realmente desperta a nossa criatividade para muitas coisas. Você ter um irmão, você ter digamos assim, uma família que
que você tem que estar lidando quando um quer uma coisa e você não quer. Imagina a criatividade dos meus pais. Vamos para tal lugar? Vamos. Ah, mas 2 não querem. E aí fica assim. Então, todas as adversidades, todas as nossas trajetórias, então, ter vindo de outro estado, né, que sou natural do Rio de Janeiro. Carioca. Tu rever outras pessoas, tu ter que fazer outras amizades com uma cultura que é diferente. Você sai do Rio de Janeiro, né, sai daquele contexto e você vai para outro contexto. Então, e agora? Como é que você faz para se adaptar? E isso também desperta muito. Me despertou muito na minha criatividade, para mim fazer novos amigos, para mim poder me adaptar até a cultura. Com quantos anos veio para cá? Eu vim com 11 anos. 11 anos. Então eu já tinha 11 anos de trajetória. E aí cheguei no Rio Grande do Sul, só que eu cheguei numa cidadezinha bem do interior. Então foi algo que realmente teve que me despertar minha mente para tudo que eu tinha vivido antes, totalmente diferente. E aí eu consegui, depois de um tempo a gente veio para Rio Grande, e Rio Grande por ter um estudo melhor. Então também isso me deu uma bagagem também. E eu ter entrado na faculdade, eu creio que quanto mais você estuda áreas diferentes, porque eu antes fiz eletrotécnica. Sério? Eletrotécnica. Não então sabia. Eu saí do ensino médio com eletrotécnica. E aí diante de uma faculdade, e aí é importante a gente saber o nosso lugar no mundo. E importa muito o local onde você está inserido. Seja a tua comunidade escolar, a tua comunidade familiar, a tua comunidade até mesmo seja religiosa, onde você está inserido. Isso também vai ditar a tua trajetória, as tuas escolhas depois. E mesmo eu tendo feito eletrotécnica, que é uma área de exatas, tinha números, eu preferi escolher o caminho da comunicação e realmente até a área da arte, que era completamente diferente. E por que isso? Porque eu vi na minha comunidade, até então a minha comunidade cristã, que tinha uma necessidade dessa área da comunicação. Até então ia abrir uma emissora lá na cidade. E eu digo, não, então tá precisando de jornalismo, então eu vou ser essa pessoa. Então eu sempre procurei isso. E eu acho que a empresa, para dar certo, você que quer abrir uma empresa, você que quer abrir um negócio, primeiramente você tem que se perguntar onde eu estou, a cidade onde eu estou, o lugar onde eu estou, o que ele precisa? O que esse lugar onde eu estou precisa resolver um problema, né? Isso. Você precisa entender uma necessidade que você... Antes de você dizer, eu quero isso, eu quero... Sabe, o erro de muita gente é a gente primeiramente olhar o bem financeiro e depois pensar numa profissão. E isso está errado. Porque às vezes você entra numa profissão, teve tem um amigo meu que ele queria fazer... Ele queria ser cozinheiro. Ele gostava muito de cozinhar. Só que a mãe dele queria que ele fosse médico. E aí forçou tanto ele a fazer essa escolha que depois de um tempo ele abandonou a faculdade de medicina e foi para algo totalmente diferente. Eu literalmente vi que ele se perdeu por causa disso. Porque ele tinha um desejo, que ele enxergou uma necessidade, e a gente não entende que a necessidade daquele lugar vai nos dar condições de alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, nosso futuro. Eu digo até quem corta cabelo, né? Tem muita gente que abre um negócio já dependendo dos amigos. Não, vou abrir um negócio, mas eu tenho os meus amigos, o fulano de tal, que vão me ajudar. Então, aí a pessoa não percebe uma coisa. Peraí, mas dos meus amigos, dos 10 amigos que eu tenho, 7 são carecas. Então eu vou abrir um salão, eu vou abrir uma barbearia, só que
sabe, meus amigos não têm essa necessidade e eu tô dependendo deles. Uhum. E aí muitas vezes acontece isso, né? Às vezes o amigo não pode te ajudar ou não vai te ajudar mesmo. E aí você diz, poxa vida, meu sonho se frustrou. Por quê? Porque antes de tudo, você não notou, poxa vida, qual é a necessidade do lugar que eu estou? Né? O que o lugar onde eu estou precisa de mim? Então eu fiz essa pergunta e eu digo, poxa vida, o lugar onde eu preciso está precisando de um jornalista. Uhum. Só que aí acontece a tua trajetória, que muitas vezes na tua trajetória você vai precisar de criatividade para mudar o rumo. Uhum. Porque essa emissora levou alguns longos anos para sair do papel. Eu me formei, eu acho que levou mais uns 3 anos. E agora imagina, eu não podia ficar 3 anos sentado, não, vai aparecer, vai abrir, vai... Uma hora vai abrir, quando abrir eu tô preparado. Quando abrir eu tô preparado. Não, tu não consegue, né? Tu tem toda uma história, tu tem uma vida pra viver. Os boletos não esperam. Os boletos não esperam. Não espera as portas se abrir. A gente tem que estar... A gente tem que ver as oportunidades. Tem que abrir as portas, né? Se a porta não estiver ali, a gente vai ter que... Vai ter que encarar ela. E aí aconteceu isso. Eu vi que realmente não ia abrir essa oportunidade naquele momento. Então eu precisei ser criativo. E dentro da faculdade eu vi uma cadeira de fotojornalismo. E eu comecei a ter um contato com o equipamento. Eu gostei bastante dessa área. Então eu consegui adquirir um equipamento. E eu consegui, né, por um bom tempo da minha vida, e ainda estou nessa área, ser o fotógrafo. Então, com criatividade, eu digo, não, eu vou me adaptar à situação. Isso me despertou também para a área do digital e também para a área das artes, né? Que foto, e eu vi que uma necessidade que estava tendo agora é que com o Instagram, com o Facebook, com as redes sociais, a mídia, as fotos, as imagens falavam muito mais do que as palavras. Hoje em dia o texto é difícil. Primeiro você tem que chamar a pessoa com a foto, com a imagem, e aí depois a pessoa interessada é que vai procurar aquele texto. Então, eu sabendo essa necessidade, eu também entrei e, graças a Deus, né, e principalmente pelo entendimento da necessidade que estava vivendo, as portas se abriram e foi uma porta muito legal nas mídias sociais. E eu sei por resultados que a sua empresa precisa estar na internet. E principalmente precisa se mostrar de qualidade. Isso que tu tá falando é muito inspirativo, né? Porque quantas vezes o empreendedor, ou eu sempre digo assim, alguém que tá na internet, geralmente tá por um objetivo a mais. Lá no final a gente quer vender alguma coisa, ou quer conseguir angariar algum recurso. A gente tá ali para se relacionar, a gente tá ali, mas a gente quer que aquilo que a gente tá fazendo ali alcance mais pessoas para que a gente consiga de alguma forma melhorar a nossa vida, né? São raras as pessoas que estão na rede social somente para ver a vida do outro e tal, e até citar tá perdendo tempo, né? Porque claro, a gente vai se relacionar, mas tem um objetivo mais ali na frente, né? Então, às vezes a gente tem que ser criativo, porque fez uma publicação, né? Flopou, não rolou, não foi pra frente, daí fez outra coisa, e às vezes até a gente achar esse caminho, né? A gente precisa sair dessa tradição, né? A gente pensa, mas todo mundo faz assim, dá certo, por que o meu não deu? A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando algo novo. Até esse final de semana, eu e o Gui, a gente esteve num congresso, que é o CONED, é o maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil. Aconteceu aqui em Porto Alegre, a gente foi, e nós tivemos muitos insights. Até tô com meu caderninho aqui, porque a gente falou muito sobre criatividade. Muita coisa eu anotei aqui. E aí a gente começa a ouvir e a cabeça começa a pensar fora da caixa. E tinha algumas palestras, né, que eram de assuntos que eu nunca nem tinha ouvido. E eu via que muita gente nesses assuntos, às vezes mais técnicos, ou de coisas assim que não é tanto do nosso mundo, né? Às vezes é de uma área mais de TI, de programação, ou de uma área assim, mas as pessoas não queriam ouvir. E aí eu disse, porque nós vamos ouvir isso aqui, vamos anotar, porque, né, se tá aqui é algo interessante.
a gente tem que saber um pouquinho. Eu posso não entender tudo, mas quando alguém falar agora de NFT, por exemplo, eu já vou saber alguma coisa. Eu vi uma palestra sobre isso, um assunto que eu não conhecia nada. Então, essas coisas assim, da gente sair tradicional, romper, se permitir, é bem importante, né? Pra gente poder ter ideias diferentes. Sabe que eu teria 2 insights que já daria pra pegar, anotar, né, do que tu falou, que eu acredito que é ter essa visão realmente do mercado e ver qual é a necessidade, né? Qual é a dor que não está sendo sanada, qual é a brecha que eu posso... o que eu posso suprir no mercado, né? Porque eu lembro quando a gente começou a nossa ideia... Que não faz muito tempo. Eu já trabalhava, né, com lives, enfim, fazendo vídeo já há bastante tempo. Faz tempo que a gente se conhece, né? E sempre envolvido com produzir vídeo, fazer, editar e coisa e tal. E isso que tu falou, eu lembro quando logo que nós estávamos decidindo, né? Vamos abrir uma empresa. Eu lembro quando o nosso mentor, assim, a gente conversando com ele, com uma ideia, tô pensando acho que eu vou abrir uma barbearia. Daí ele me olhou e disse assim, tá, mas tu tem câmera, tu trabalha com vídeo. Por que tu não abre uma produtora de vídeo, né? E eu, na hora, pensei, então, interessante, né? Por que eu não faço isso? Eu já tô com todo equipamento, né? E aí nós produzíamos vídeos, né? E aí chegou uma hora que o podcast pra gente não era o nosso carro-chefe. Mas foi bem isso, foi uma necessidade do mercado. Então eu já fazia isso, eu já editava, eu já gravava, eu já produzia, já atendia alguns clientes em casa, assim, ou no negócio deles, eu não tinha o espaço ainda, né? E a gente foi começando ali depois dessa conversa, e aí depois a gente começou a ver uma necessidade no mercado, né? A gente viu um mercado ali que era o mercado do podcast, que tinha dado boom, tava em alta, podcast, todo mundo queria fazer um podcast. Eu disse, poxa, nós já temos tudo, eu já tenho expertise de gravar, de editar, de fazer, então vamos começar, por que não? Por que não podcast? E estourou, né? A gente, quando percebeu, já estava atendendo 11 podcasts, né? Já estava gravando 11 podcasts e o orçamento todo dia, o pessoal ligando e pedindo. Então, é bem isso, assim, acho que esse primeiro insight é ver a necessidade do mercado, que foi o que tu fez, poxa, tem um mercado aqui, tem uma dor, tem como é que eu vou dizer, algo que pode ser preenchido e que ninguém está preenchendo, um problema a ser resolvido, e tu foi lá e fez, e aí agora tu vem trazendo isso, que tu vem percebendo alguns anseios, algumas necessidades, algumas dores, e tu diz, eu tiro foto, agora, com a foto eu posso fazer o card, então eu vou fazer o card, né? Vou começar a entender de comunicação, dessa parte de marketing. Então, eu acho que isso é interessante para quem nos ouve, né? É ter esse entendimento, né? Às vezes a pessoa não sabe por onde começar, mas já, de repente, ela deve e pode começar olhando para o mercado, ver o que está precisando. E conseguir dar uma resposta diferente, né? Isso mesmo. Sair da caixinha do tradicional, acho isso é muito interessante. Às vezes a gente quer seguir o caminho que alguém já seguiu, a gente quer fazer algo que alguém já fez. E por que não fazer diferente? E muitas vezes o diferente incomoda. Porque as pessoas dizem, nossa, mas nunca ninguém fez isso. Nossa, mas não era desse jeito. Então, também foi uma situação que a gente viveu, né? A gente percebeu que se tinham grandes lugares para fazer podcast, com muitas pessoas envolvidas, e a gente conseguia fazer nós dois. Nós conseguiríamos dar conta, nós dois, de atender e de entregar algo de muita qualidade e tal, e com isso fazer com que a roda girasse de uma forma mais enxuta, né? Que ficasse bom para o cliente, bom para a gente, né? Então a gente criou algo novo. Pelo menos aqui, a gente não teve ninguém assim que a gente se inspirou, né, para fazer isso. Foi algo que a gente entendeu, a gente consegue fazer com nós dois. Mas os outros lá tem uma equipe, tem não sei o que. Não, mas a gente pode fazer. Nossa proposta é outra. A gente tem uma outra proposta, tem um outro nicho, uma outra forma de fazer. Não quer dizer que a gente é melhor, que os outros são melhor, não.
é diferente, são públicos diferentes. Então, essa criatividade em fazer, empreender de uma forma diferente, também fez com que a gente conseguisse se posicionar no mercado. E na rede social, é da mesma forma, acredito, né, Ariel? A gente consegue enxergar, assim, há uma forma tradicional das pessoas se colocarem, se posicionarem ali na rede social, e isso é legal, não tem problema, a gente pode seguir algumas coisas que todo mundo tá fazendo e tá dando certo, mas tem coisas que aí entra o nosso jeito de fazer. A autenticidade, né? A nossa forma de ser. Ninguém vai ser igual a mim, ninguém vai ser igual a ti. Então, que legal isso, né? Então, a pessoa que quer entrar lá na tua rede social, ela quer ver algo único. Esse algo único já tá em ti, é tu mesmo, né? Vai lá, faz do teu jeito, né? Isso é muito legal. A nossa trajetória, ela traz para nós esse diferencial, porque nós se tornamos únicos com a nossa trajetória. Uhum. Com o meio que a gente está inserido, como vocês mesmos falaram, né? Um conselho muda toda uma escolha, né? Então, o meio que você está inserido diz muito a respeito do teu potencial criativo. Se você está num meio onde você é suficiente fazendo sempre a mesma coisa, infelizmente nesse meio você nunca vai ser criativo. Tem pessoas que estão muito felizes fazendo sempre a mesma coisa. E vão passar a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa. Só que isso trava a tua criatividade. Isso trava o teu potencial. O teu cérebro, ele literalmente fica se acomoda e fica no modo stand-by. Então ele não precisa se exercitar, ele não precisa fechar ligações com a memória, ele não precisa fazer ligações com o que ele vê, com a situação, com coisas que ele aprendeu. Basta ele sempre ficar repetindo. E a gente tem que cuidar disso porque o nosso objetivo tem que prevalecer diante de qualquer coisa. Nós temos que entender que nós temos um objetivo e nós queremos dizer, eu quero chegar até ele e não importa o esforço necessário para chegar até ele. Eu vi uma série agora, não lembro qual a mídia, que é sobre um descobridor que ele fez a primeira volta ao mundo. Que legal. Num barco, num navio. E ele só conseguiu chegar ao final porque a vontade dele era maior do que, muitas vezes, a vontade da tripulação inteira de desistir. Uhum. E então você tem que fazer isso, a tua empresa tem que ser assim. Você tem que ter um objetivo capaz de vencer até mesmo qualquer outra coisa que possa se levantar. Então, criatividade, você precisa encontrar um meio onde essa criatividade possa ser valorizada e incentivada. Legal. Então, muitas vezes, procure ambientes diferentes. Se você, a tua empresa tá, sabe, você é dono da empresa e você sempre está na empresa e você sempre está lidando com as mesmas pessoas. Talvez isso vai impedir você de crescer. Talvez isso vai impedir você de desenvolver melhor. Então, o meu conselho saia um pouco da sua empresa e vá em eventos, vá em palestras, vá em workshops, sabe? Muda um pouco. Uhum. Fale com outras pessoas. Isso vai despertar criatividade em você. Hoje mesmo eu li uma publicação, um post que dizia assim, a capa do carrossel era: quais livros você deve ler sobre marketing? Daí você ia pro próximo e dizia: nenhum. Aí outro: leia outra coisa para você despertar a sua criatividade. Também estava falando, né? A gente quer ser criativo, só que a gente não se permite adquirir outros conhecimentos, né? Porque o que é criatividade? A gente pegar uma ideia daqui, uma ideia dali, juntar e fazer alguma coisa diferente, né? Talvez são ideias que já foram executadas, mas nunca naquela combinação. Então, quando eu consigo combinar de conhecimentos diversos, né? Eu consigo resolver problemas de uma forma diferente, né? Sim. Desculpa. Vai lá. 70% literalmente do que eu produzo hoje, da minha criatividade, ela vem de pesquisa. Sabe?
eu passo muito mais tempo pesquisando do que fazendo, do que produzindo, do que executando. Hoje tu trabalha bastante com design gráfico, né? Isso, bastante artes, bastante material gráfico, né? Só que a minha trajetória, como eu trabalho bastante claro, a internet, ela trabalha em todos os públicos, em todos os nichos, né? Mas muitas vezes eu tenho direcionado também direcionado para o gospel, né? Que eu trabalho bastante com igrejas, porque foi o meio que eu vim. Então, como eu falei, a minha trajetória me deu uma bagagem que me permite ser criativo nessa área. Sim. Então, quando um pastor, alguém me pede uma arte, o que acontece? Eu já sei, porque eu tenho uma bagagem. Um exemplo, faz uma arte sobre perdão. Na minha mente, eu começo a criar o que simboliza o perdão. Sim. Isso. Diversos sermões que tu ouviu, diversas participações que tu teve em lugares que as pessoas estavam falando sobre isso, leituras. Eu enxergo a cena na minha mente e aí eu transformo aquela cena que mais simboliza para mim o perdão e coloco no papel. E isso faz com que não seja apenas uma arte, mas que tenha emoção ali. Sim. Porque eu coloquei a minha bagagem emocional ali, porque eu sabia que eu precisava trazer algo visível. A pessoa tem que olhar ali e ver, não, isso então você tem que ter um foco, você tem que ter a bagagem e principalmente você precisa entender que a pesquisa vai ser necessária. Tem gente que não quer gastar com pesquisa, então você vai ter que pagar alguém para pesquisar para você. Se você não tem esse tempo, alguém vai ter que ter esse tempo. Uma coisa que é comum a todos é 24 horas, né? Sim. Isso não vai mudar, né? Independente se o cara é milionário ou não é, todos nós teremos 24 horas e como nós administramos essas 24 horas é que vai nos fazer ser bem-sucedidos ou não. Então, uma coisa que eu aprendi se eu fazer tudo sozinho, eu tenho um teto. A minha capacidade de tempo, de condição física, ela tem um teto. A tua empresa também tem um teto, independente. Se a empresa cabe 10 funcionários, o teu teto será o rendimento desses 10. Por mais que você exija, teu rendimento vai ser na base desses 10. E até então, se esgotar, isso. Se esgotar esses 10, começa até se esgotar esses 10, começa até a ter perda na qualidade, né? Porque eu acho que uma coisa que tá ligada a isso que tu tá falando, assim, e ligada à criatividade, é o tempo de tu parar e pensar e ver outras coisas, tá com a cabeça relaxada. Uma coisa que a gente ouviu bastante, né? E a verdade de todos nós é que normalmente nós somos criativos quando a gente tá tomando banho, Momento de relaxamento. Tá olhando um filme, tá olhando outras coisas, fazendo outras pesquisas. Normalmente são esses momentos que nós nos tornamos mais criativos, né? Esses momentos que a gente consegue. Então, se tu esgota, por exemplo, uma equipe com 10, tu chegou no teto, tu quer esgotar elas, como se tu tivesse uma equipe com 20 pessoas, vai chegar uma hora que essas pessoas não vão ter tempo. A mente delas tá tão cansada que elas não vão conseguir ser criativas. Acaba fazendo sempre a mesma coisa, né? Acaba realmente assim, não... Vocês... como é que eu vou dizer assim? Não tenho tempo, só tenho que executar. Só consigo executar, não consigo criar, né? A gente viveu isso, tem vivido um pouco disso aqui na empresa, né? Eu sempre considerei uma pessoa criativa, de ter ideias diferentes e tal, de proporcionar isso. E aí, quando... eu pensei assim, agora, tendo a minha empresa e tal, eu vou conseguir colocar tudo isso em prática. Toda essa criatividade, agora tudo aquilo que eu trabalhei pros outros e pensei pros outros e fiz pros outros, agora eu vou fazer isso pra gente. E eu não conseguia. Não conseguia, não sei o que tá acontecendo e tal. E é a falta de tempo, porque as coisas da rotina, do dia a dia, tal, isso vai nos consumindo, né? Tu acaba sendo empreendedor, no início tu faz tudo,
né? Desde do atendimento, do cafezinho, tu é o financeiro, tu é o administrativo, tu é o comercial, né? Tu é tudo. Tu é o publicitário, tu é tudo, tu faz tudo, né? Só que isso tem que ser só por um tempo, né? Porque senão, realmente, tu chega naquele teto. Hoje a gente tá nessa fase já de conseguir algumas coisas delegar, senão a gente não conseguia antes nem estar aqui, por exemplo, fazendo um podcast como esse, né? Sendo que a gente trabalha com isso, mas não tinha tempo para parar e fazer algo, porque um monte de demanda acaba nos ocupando, né? Então, espaços assim, momentos assim, são muito importantes. E quando a gente tá conversando aqui, né, Guito, quanta coisa já, né, vem assim, ideias, posso fazer isso, posso fazer aquilo, muito legal. A necessidade de fazer tudo, ela tem que ser um ponto de partida e nunca um ponto final nas nossas vidas. Senão a gente nunca vai crescer. Eu mesmo vejo uma necessidade no meu negócio hoje. Eu não me importaria de pagar alguém só para ler as minhas mensagens no WhatsApp. Eu não importaria de pagar alguém só para ler as minhas mensagens. Porque como eu trabalho com literalmente todo o meu corpo, né? Que eu trabalho com as minhas mãos, com a minha visão, né, com toda a minha atenção tem que estar no projeto. Muitas vezes eu não consigo responder a todos no tempo que eu gostaria, né? Então, isso não traz uma qualidade pro teu serviço. Então, muitas vezes você tem que entender isso. Eu não vim aqui para fazer tudo. Eu vou começar um negócio, mas eu vou expandir ele, eu vou delegar funções. Você tem que ter isso na tua mente, senão teu negócio sempre vai bater num teto assim que você não entende. Puxa vida, por que eu não avanço? Porque você chegou num limite, um limite físico que não adianta você ser o melhor do mundo. Todo mundo vai ter essas 24 horas. Até se você fechar um negócio maior, você nem vai conseguir atender. Pois é, aí você vai ter que delegar e muitas vezes um tempo que você tinha de capacitar alguém, de preparar alguém, de formar um grupo forte, você não vai ter. Tem uma inspiração que é um empresário, um dos grandes empresários do Brasil, que ele decidiu, ele primeiramente era um vendedor, ele vendia um curso. Só que ele decidiu, não, eu já tenho a experiência para criar o meu próprio curso. Ele tem um curso de inglês. Só que ele disse, se eu for o professor, eu não vou poder vender. E eu preciso, porque eu sou bom em vendas. Então ele preferiu contratar a melhor equipe de inglês que ele podia naquele momento, para que ele pudesse se dedicar apenas à venda, a trazer pessoas. Isso foi um sucesso. Por quê? Porque ele, desde o início, que ele abriu um negócio, ele entendeu, não vai ter que ficar só em mim aqui. Eu não posso girar só em mim as tarefas. E muitas empresas estão se perdendo por causa disso. Se tu fala para elas, você precisa de um social media, você precisa de um design. Não, eu faço tudo, deixa comigo. A pessoa não vai conseguir. Como é que a mesma pessoa que está fazendo o lanche vai fazer o card que vai postar na internet? Que qualidade vai ter, sabe? Não é questão apenas de habilidade, de expertise. Eu tô falando de tempo e de qualidade de vida. Sim. Pra pessoa. Então, eu vou começar assim, mas eu não vou viver assim. Sabe? Comece, mas desde agora já tenha isso em mente. Isso vai trazer criatividade quando tiver mais pessoas no teu grupo. Sabe? A maior criatividade é quando eu consigo mostrar pra minha esposa o meu trabalho e ela dá outro. Sabe? Eu gosto de quando o cliente dá um feedback. Sim. O que me decepciona é quando o cliente apenas dá um ok. Ótimo. Que legal. Sabe? Que bom que eu fiz bem, mas só que o feedback dele faz eu crescer, sabe? Quando ele diz, e se fizesse assim? Isso... Cara, às vezes vai totalmente de encontro do teu projeto. Às vezes até você faz meio no contrariado. Mas até isso, até nessa situação, a tua criatividade tem que... Puxa vida, como é que eu pego uma arte que pra mim tava perfeita e o cliente deu sugestões que pra mim vai ficar ruim? Como é que eu junto isso e ainda assim mantenho uma qualidade numa arte minha? E isso gera criatividade. Porque muitas vezes o cliente vai vir com elementos que na tua mente não tinha.
Coloca uma luz aqui que não tem. Poxa, mas... Tá, vamos lá. E isso vai fazer a tua mente funcionar, sabe? Aprenda a viver ao lado de alguém, de pessoas, de compartilhar ideias. Às vezes a gente trouxe muito da pandemia para os nossos negócios, né? Não, já que a gente ficou isolado, vou também isolar o meu negócio de qualquer outra pessoa, de qualquer aprendizado, e não é assim. Hoje no meu ramo eu vejo muitas pessoas que até hoje elas não trabalham na internet porque elas acreditam que só a mídia física, de botar um banner, botar um outdoor, botar um folheto, vai alcançar mais pessoas, porque ela desconhece a internet, sabe? Ela desconhece as ferramentas. Então, e ela só desconhece por isso, porque ela escolheu fazer tudo sozinha. Porque ela escolheu abraçar tudo. No momento que ela começa a compartilhar a vida dela, e no momento que ela começa... Porque a internet é isso, é um compartilhamento. Até a empresa, ela dá certo quando ela decide abrir para as pessoas também participarem. As empresas que funcionam hoje são aquelas que não têm medo de estar na internet e perguntar até mesmo críticas. Mas são essas críticas que vão muitas vezes fazer você não cometer os mesmos erros e crescer e se desenvolver. Conhecer o teu público, né? Tem uma frase do Albert Einstein que eu li alguns anos atrás e eu, como eu disse, sempre me achei muito criativa, né? Então me chamou a atenção que ele fala que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? E a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas será que todas as pessoas nascem criativas? Todo mundo pode ser criativo ou tem pessoas que nascem mais criativas do que as outras? Qual que é a tua opinião, assim, sobre isso? Porque talvez tenha alguém nos assistindo dizendo, pra eles é fácil, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu tenho bloqueios criativos muito grandes, eu não consigo, na hora eu empaco, não consigo, não sei o que fazer, não sei uma forma diferente de fazer. Será que todo mundo pode ser criativo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que a infância, o ser humano, ele tem todos temos um potencial, sabe? Independente, todas as áreas da nossa vida precisa de criatividade, precisa de pensamento. E esse pensamento é que gera a criatividade de todos nós. Somos seres pensantes, todos nós podemos. Eu sempre me peguei pensando e até conversei com a minha esposa sobre isso. Eu digo, puxa vida, será que a nossa inteligência de adulto não depende das nossas brincadeiras de criança, da nossa infância, de como foi a nossa infância? Será que hoje nós dizemos, eu não sou criativo, mas será que na tua infância você foi uma boa criança, digamos assim, você conseguiu brincar do jeito... Eu falo brincar do jeito certo, é aquela brincadeira que desenvolve a tua mente, desenvolve... Uma coisa que para mim, eu vejo que desenvolveu a minha criatividade é que quando eu era criança, eu estava voltando do colégio com meus irmãos e o meu irmão achou um fio todo embolado no chão, um fio de luz, que lá no Rio de Janeiro é bem comum. Você acha fio... E aí tinha aqueles fiozinhos bem fininho, colorido. E ele estava embolado. E aí meu irmão pegou e disse, olha, isso aqui parece um boneco. E aí eu consegui enxergar um boneco ali. E eu fiz além. Eu digo, não, então eu vou construir um boneco. Então eu peguei aqueles fios e na minha mente, eu criança voltando da escola, não sei se primeira série, e eu transformei aquele fio em boneco. E eu comecei a fazer. E aquilo começou, sabe, chegou uma hora que o meu armário estava literalmente entupido de boneco de fio. Sabe, meu pai desistiu até de comprar brinquedo, boneco, porque... Eu tava viciado em fazer boneco de fio, até que um dia, um boneco de fio, não sei como é que foi parar no meu colégio. E um guri veio e disse, o que é isso, não sei o que e tal. Um boneco de fio, isso aqui. Incrivelmente, as crianças começaram a me comprar bonecos de fio. Eu comecei a vender no meu colégio boneco de fio. E isso pra mim era uma brincadeira. Só que desenvolveu a minha mente, sabe? A minha mente... De pensar coisa nova, uma coisa simples, uma brincadeira. Deixa eu fazer um adendo agora, porque tu fez eu lembrar da minha infância, né? E aí tem a ver com esse negócio de criatividade. Nós não tínhamos tantas condições, então eu tinha alguns vizinhos assim com mais posses, né?
melhor de vida. Então eles tinham um carrinho de controle remoto, que na época, meu Deus, você é muito rico para ter um carrinho de controle remoto e 500 pilhas dentro daquele carrinho, a pilha era cara, né? E tinha vários outros tipos de carrinho, assim, tudo eletrônico, tudo com ímã, não sei o que. Nós não tínhamos. E eu lembro que a gente pegava as caixinhas e a gente pensava, como é que nós vamos fazer um carrinho? Nós temos que brincar, né? Nós pegava as caixinhas, furava nas pontas, atravessava um palito aqueles palitos de espetinho, de churrasquinho, furava as pontas, pegava a tampa de garrafa, furava e colocava ali, fazia as rodinhas. E era nossas brincadeiras, que nem Isso vai... A imaginação... Não, vou fazer... Como é que eu vou fazer? O que eu tenho pra fazer é isso. E eu quero ter um carrinho. Tá que o meu carrinho não era igual ao deles, né? Elétrico, tudo. Mas eu disse assim, eu quero um carrinho assim. E aí tu ia atrás com os recursos que tinha e fazia o tal do carrinho, né? Isso, e é importante a gente até fazer uma análise que a gente não pode tirar essa capacidade da criança que é a de inventar, de criar, sabe? E muitas vezes a internet usada de uma maneira errada está fazendo isso. Porque condiciona a criança apenas a ser um mero observador, né? E se a criança se torna assim, imagina um adulto, né? Isso, quando a pessoa ficar adulta, vai ser uma representação apenas. Hoje em dia a gente vê que as pessoas apenas estão rolando o dedo, sabe? O único exercício físico que a pessoa está fazendo é o dedo. Que a pessoa está circulando e vendo só stories, sabe? E isso é muitas vezes refletido desde a infância. Bota lá o desenho e deixa a criança assistindo lá, sabe? É como meu pai sempre falava do tubo de imagem, a nossa TV antiga era de tubo de imagem, ele falava que não podia ficar assistindo muito televisão porque estragava o tubo de imagem que aquecia. Ele botava a mão atrás da geladeira, não, tá quente, vai ter que desligar. Aí desligava a televisão e a gente tinha que fazer as nossas brincadeiras, sabe? Sim. Ter um limite para tudo, mas zelando pelo desenvolvimento. Então é muito importante, sabe? Ainda que você não consiga dar tudo para o teu filho, pelo menos permita que ele seja criativo, sabe? Permita que ele invente as brincadeiras dele, que ele imagine. E isso vai se transformar em inteligência no futuro. A gente pode ver que muitas vezes aquela criança que foi condicionada desde criança com violência, ela vai se tornar um adulto que não vai ter... Tem pouca imaginação. Isso, né? não vai ter imaginação e não vai ter desejo de mudança, sabe? A gente muitas vezes diz, poxa, por que aquele bairro... Só a gente vê que o bairro inteiro, parece que o bairro inteiro tem o mesmo pensamento. Muitas vezes porque é a mesma situação para todas as pessoas. A mesma situação ali. Então a gente tem que entender que a imaginação, ela se transforma em inteligência. Eu acredito que a imaginação, que a nossa capacidade de inventar quando a gente é criança, sabe? Sabendo que tem alguém cuidando de nós. Então é importante os pais, né, nessa questão, porque os pais, com a proteção, permite que a criança invente, crie, imagine. E como a gente viu num artigo até mesmo da NASA, sim, né? Eu ia falar desse estudo agora. Eu achei muito, muito legal aqui. Muito legal e assustador ao mesmo tempo, né? É um artigo de um estudo, uma pesquisa que a NASA fez com um grupo de crianças e se apresentou que 98% das crianças entre 3 a 5 anos tinham alta criatividade. E aí esse mesmo grupo ele foi criado quando tinha 10 anos, quando essas crianças de 3 a 5 tinham 10 anos. E aí essa criatividade caiu para 30%. Olha só. E depois essa criatividade, aos 15 anos, foi testada novamente e caiu para 12%. E na vida adulta caiu para 2%. Então, olha só, todas eram criativas. 98% de criatividade, então, tipo assim, todas eram. E essa criatividade se reduziu a ponto de, na vida adulta, somente 2% daquelas crianças eram criativos, aqueles adultos, né, eram criativos. Então é fácil a gente ser muito racional, né, até porque tem conta para pagar, tem um monte de situações, então a gente acaba se tornando muito racional, só que o mundo que a gente tá exige criatividade.
E se a gente tá falando de rede social, exige criatividade. Quem é que se destaca na rede social? Quem tem criatividade, quem faz diferente, quem faz algo que outras pessoas não estão fazendo. No mundo dos negócios, quem faz algo que os outros não estão fazendo. Então, ser criativo, eu posso até fazer algo, ter o mesmo ramo de negócio, mas a forma que eu faço, né, vai fazer a diferença. Então, esse artigo aqui, para mim, ele é assustador, né? Porque ele me mostra que quando eu penso assim, cadê minha criatividade? Eu percebo que, poxa, então, de repente, eu estou me condicionando a não ser criativo. Eu estou sendo racional demais. Porque ser criativo ter imaginação, né? Se permitir pensar. Hoje em dia a gente fala muito de brainstorm, né? Fazer aquelas reuniões de que, fala o que vier na tua cabeça. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu tive a oportunidade de ter momentos assim, de a gente poder falar. E tem algumas pessoas que não falam, tô sem ideia nenhuma. Não, fala qualquer coisa, diz qualquer coisa. Não consegui pensar em nada. Mas qualquer coisa, pode ser uma coisa que parece ridícula pra ti. Fala, não, mas eu tô sem ideia nenhuma. Né? Porque a pessoa tem medo de pensar diferente. Então, um desafio aí pra você que tá nos assistindo, tente resolver algum problema, pode ser até um problema complexo, né? Como obter a paz pro mundo. Né? Um problema que exige muita criatividade para se resolver. E começa a pensar sobre isso. E se permite anotar todas as suas ideias, por mais que elas sejam ideias aparentemente bobas, né? Mas e depois vai nichando isso pro teu negócio, pra tua rede social. Poxa, eu tenho esse problema, como que eu posso resolver ele? Deixa as ideias rolarem na cabeça, vai anotando, daqui a pouco tu pega uma coisa daqui, outra coisa e diz, opa, isso aqui pode dar bom, isso aqui pode dar certo, né? A gente tem que se permitir fazer isso. E uma coisa importante, você pode ter a ideia e nem sempre saber executar ela. Tem pessoas que abandonam ideias porque eu não tenho conhecimento para executar elas. É por isso que você tem que entender que que sozinho às vezes você não vai conseguir, sabe? Muitas vezes eu sou a ponta, eu não sou o início, às vezes, de uma arte, de um projeto de comunicação. Às vezes eu sou apenas alguém que executa, que tem uma função grande, importante. Mas a minha maior função é essa, é eu transformar com o meu conhecimento, transformar a ideia daquela pessoa. E a pessoa olhar e dizer, puxa vida, essa foi a ideia que eu tive. Pensei. Isso. Isso é muito legal. Agora, o que você não pode fazer é isso. Eu tenho uma ideia, mas... Não sei executar, então. Não sei, então vou abandonar, sabe? Não. Procura quem pode, sabe? Vê os meios. Eu tenho essa ideia. O principal, que era o principal dono, né? Que você conhecer toda a história do McDonald's, que ele comprou o McDonald's e depois transformou na maior empresa. Ele não sabe fritar um hambúrguer. E não precisava desse conhecimento. O que ele precisava eu preciso das pessoas que saibam fazer. Das pessoas certas, né? Eu preciso das pessoas certas. E muitas pessoas que se agregaram na vida dele começaram a dar direções para ele. Por que você também não investe em ramo imobiliário? Por que você não faz isso? Poxa, você podia fazer desse jeito, vai diminuir os custos e tal. E ele foi se agregando a isso. E mesmo que ele não sabia executar, essas pessoas que sabiam executar e que ele colocava à frente, ajudaram ele a transformar. E é assim que vai acontecer com todas as empresas. Legal. Você pode ter a ideia, e ainda que você não sabe executar ela, poxa, vê alguém que possa, vê alguém que tem esse conhecimento. Não desiste da tua ideia, simplesmente. Às vezes você tem uma ideia de, poxa vida, eu queria fazer um comercial, só que eu quero fazer uma coisa diferente, em vez de sempre a mesma coisa, eu quero fazer desse jeito. Puxa, mas como é que eu vou fazer isso? E a gente não pode desistir da ideia também, né? Porque às vezes a primeira pessoa que a gente vai falar, ela vai... Às vezes não vai gostar da ideia, né? Ou não vai... Às vezes a gente, entre nós, né? Nós somos sócios da empresa e somos um casal. Então, quantas vezes acontece de um falar uma coisa, não sei o quê... E aí o outro tem que dar uma insistidinha assim, não, mas olha por outro ângulo. Eu lembro essa questão, quando nos falaram assim, por que vocês não montam um estúdio? Ou não começam uma empresa de audiovisual? Não, bem capaz, barbearia, vamos ficar na barbearia.
né? E eu nem sei como é que estaria a nossa barbearia se a gente tivesse aberto, porque nenhum dos dois entende nada de barbearia, né? E não tinha nada de inovador na nossa barbearia. A gente só, acho que dá dinheiro, aquela coisa assim, né? Então vamos fazer. Então é tão doido isso que às vezes a gente tem que persistir na nossa ideia, né? A gente tem que ir atrás e falar, eu sou alemão, às vezes alemão é teimoso, né? E olha, mas eu acho que dá, pensa bem, acho que dá pra ir por aqui, por ali. Às vezes a ideia é tão inovadora, é tão diferente, que outras pessoas não vão logo de cara aceitar. Vai ter que ir mostrando o motivo daquilo. Tem uma pessoa que a gente trabalha aqui na empresa e essa pessoa, assim, ela cria algo que a gente pede. Se a gente não gosta, a gente fala assim, não gostei de tal coisa. Ela diz, não, mas por que tu não gostou? Isso aqui tá aqui por causa disso. Porque dá toda aquela explicação. Tu já começa a olhar aquilo de uma forma diferente. É verdade. É verdade, esse negócio aqui é bom, tá criativo, tá diferente, né? Então, é importante a gente ter isso assim, né? Essa coisa de acreditar nas nossas ideias, de ir atrás, enfim, né? Fazer, né? Isso aí. Achei que você tinha uma Sabe que eu queria falar sobre isso. Até hoje acontece muito com o negócio digital. O pessoal vende template. Tem template de texto, template... 100 frases para fazer o seu negócio bombar. O template, tem o cara lá que faz, é o designer, ele já fez 3.000 cards, ele ficou com os projetos salvos, daí ele vende os projetos, né? E tudo bem, porque nada se cria, né? A gente modela as coisas. O problema é quando quem adquire, por exemplo, isso, só copia e cola. Só simplesmente pega o texto, 100 textos ali, copia e cola e não se... Porque a ideia é essa, é tu pegar, tu olha e tu vai... te inspirar. Vai te inspirar ali, tu vai recriar, tu vai modelar aquilo ali, tu vai fazer diferente. Mas o que a gente tá vendo hoje? O cara só copia e cola, só tira o nome da empresa, da outra pessoa e põe o dele. E aí tu olha os Instagrams da vida, os Facebook da vida, os textos tudo igual. Só o que muda é uma palavra que outra. Porque as pessoas não tiveram essa sensibilidade de realmente pegar aquilo ali e pensar, não, o que eu posso fazer com isso aqui que eu posso fazer diferente? Às vezes a pessoa não se dá nem o trabalho de mudar a cor para a identidade visual dela. Ela usa a mesma cor, uma cor que não tem nada a ver, porque ela não se deu o trabalho de parar e pensar. Simplesmente parar e pensar, como é que eu posso mudar isso aqui? Como é que eu posso fazer diferente? A gente vê bastante música, né, que estoura aí, esses, como é que a gente diz, nos Reels ali, a gente vê bastante trend, isso, né? E aí tu pega, tipo assim, os caras que se destacam não é aquele que vai copiar e faz a mesma, exatamente igual. Os caras que conseguem sobressair, normalmente o cara pega aquela trend ali, ele faz uma releitura dela. Ele adapta ela pro negócio dele, pra falar a linguagem dele, com o cliente dele. Pô, e o negócio bomba. Fez eu me lembrar de uma pizzaria, aquela pizzaria de Portão, como é que é o nome? Dom Zanirati. Dom alguma coisa. Acho que é Dom Zanirati, acho que é. Aí, ó, patrocina nós. Mas eles são muito criativos. O dono, ele é engraçado, então daí tu pensa assim, um perfil de pizzaria, vou mostrar pizza. Né, vou só mostrar. Não, ele faz muito mais que mostrar pizza. E a gente já foi lá, toda uma experiência. O dono vai na mesa, lá, e aí ele faz vários reels, coisas engraçadas e tal. Fazendo a pizza, mostrando como é que é. E então, tipo, cria toda uma identidade diferente para aquele negócio. Então, tu vai lá, tu vai pagar mais, tu vai. Não interessa. Porque tu quer aquela experiência, tu quer viver aquilo, porque é uma coisa muito, muito, muito diferente, né? Por experiência Isso é muito legal, própria, criatividade. Experiência própria mesmo. Eu e minha esposa temos uma lancheria que a gente gosta, assim. Uhum. É aquela lancheria que a gente deixa... Cada coração. Que fica só no stand-by, só esperando a hora que a gente... Vamos tentar uma nova? Não, vamos naquela. Só que um dia... começou a perder a identidade. Antes a lancheria te dava uma caixa personalizada e a batata era diferente, um formato diferente e tal, e depois começou a vir, a batata começou a ser normal igual a todas as outras, aí de repente não entregaram numa caixa, entregaram na sacola,
E aí a gente tirou da nossa lista, sabe? Eu fico imaginando quais outras marcas, sabe? Com as pessoas que param de investir nisso achando que estão fazendo um bom negócio. Eu tô economizando. Não sei, perdeu um cliente. Sim. E como eu, quantos mais também porque aquilo que era autêntico, isso, que fazia ir lá... Aquilo que te fazia, poxa vida, eu sei que eu vou ganhar uma caixa legal por uma batata. E o sabor era bom. Só que é isso, vai perdendo a identidade, sabe? Aí traz uma sensação de, poxa vida, se o cara não teve cuidado com aquilo, então... Parece que é mais do mesmo. Isso, mais do mesmo. Eu digo, então aí eu vou pro lanche mais barato. Se é pra mim ter a mesma coisa, eu vou no mais barato. Então faz o seguinte, que grandes empreendedores, até a maioria deles, vai conhecer o mercado deles em volta do mundo, mas não é pra copiar. Eu já ouvi muitos empreendedores grandes assim, sei lá, o pessoal da parte de vinho. Roda o mundo experimentando vinho, vendo como é que é em outros lugares, para trazer algo novo. Só que o cara não simplesmente copia. Eu vi agora há pouco um exemplo que a gente tem próximo de nós aqui, a Bruna Trufas. Eu vi ela indo em vários lugares do mundo, assim, experimentando e conhecendo e tal. E para trazer inovação, Pra trazer inovação, pra pensar assim, o que eu posso, pegando tudo isso que eu vi, o que eu posso trazer de novo, fazer diferente? Eu acho que esse é o timing do negócio. Muito legal. E eu ia pedir pra você fazer algo diferente nesse momento. Deixe teu comentário aqui nesse vídeo ou aqui no Spotify. Compartilha, comenta, curte, porque a gente quer poder trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra você, convidar pessoas. E se você é do marketing digital e quer sentar nessa mesa aqui com a gente, conversar sobre... o assunto que você domina, nos chama aí, vai ser o maior prazer te receber aqui. Manda um e-mail, souproduções.rs@gmail.com ou nos chama lá no Instagram, @souproduções. E a gente não terminou, olha, já tá 1 hora aqui conversando. Né? A gente vou ter que pular umas perguntas aqui, mas vamos deixar nossas redes sociais aí pro pessoal nos conhecer mais. Vai lá, dá o teu Instagram aí. Bem fácil, até isso tem que ser personalíssimo. Bem pensado. Ariel Pedoni, matador. Só escrever Ariel Pedoni. Não tem o matador, né? Não tem o matador. Não, só Ariel Pedoni. E você vai me achar fácil. E quem quiser, quais serviços hoje que tu tá oferecendo? Olha, a gente tá literalmente trabalhando em várias frentes. A principal delas é artes gráficas, seja para impresso ou para redes sociais. Mas se você precisar de fotógrafo, se você precisar de videomaker, pode contar conosco para a gente impulsionar a tua empresa e fazer as pessoas desejarem a sua empresa. Isso é o principal, né? Se eu consigo, através do meu trabalho, fazer as pessoas entenderem, né, o serviço que está sendo prestado, o que aquilo vai mudar para a vida delas, aí é fantástico. Aí, então, show de bola. Precisando, pode contar comigo. E tem muita criatividade em tudo aquilo que tu faz, né? Com certeza. A gente conversa, você me passa, né, a tua visão, a tua personalidade, e pode ter certeza que eu vou fazer o máximo para imprimir essa personalidade em cada arte que eu fizer. Eu não sei quantos anos a gente se conhece, Ariel, mas eu sempre, quando eu penso em uma pessoa criativa, eu penso em ti. É uma marca registrada aí do Ariel, porque o Ariel realmente é muito criativo. Se você quiser me acompanhar também nas redes sociais, o meu é @souleticiasoares e o @souproduções para você conhecer mais da nossa empresa aqui de Porto Alegre, capital dos gaúchos. A partir da semana que vem, ou né, quando esse podcast for ao ar, já estaremos em novo endereço, na General Neto 303. Decorei, viu? 303. E vem gravar seu podcast conosco, ou o seu curso online, quem sabe? Vamos gravar seu curso online, gravar seus vídeos, bora lá, vem pra cá fazer gestão de tráfego também. E o Gui? Sou o Guilherme Soares. Sou o Guilherme Soares no Instagram, ou você segue a Soul lá. Isso aí, bora lá. Bom, eu tenho mais uma pergunta, a gente vai ter que ser mais sucinto aqui nas respostas. Mas tem 2 perguntas aqui. Primeiro por que ser criativo nas redes sociais? E segundo, dicas práticas de como ser criativo nas redes sociais. Então, se puder dar uma pincelada nessas duas, por que eu devo ser criativo?
E como que eu posso ser criativo, né? Tem algumas inspirações aí para nos dar, vai lá. Certo, bem rapidamente. Qual é o teu objetivo? Né? Você tem um objetivo, vamos colocar assim, o meu objetivo é vender mais. Tá, mas para vender mais as pessoas têm que comprar mais. Para as pessoas comprar mais, elas têm que querer. E esse querer é que entra a jogada. Né? É nesse querer que você vai trabalhar. Você vai trabalhar a tua criatividade e você vai trabalhar muito mais do que apenas a tua intenção. Agora você vai ter que se colocar no lugar do cliente. E é aí que é o mais fantástico. Que vai diferenciar se a tua empresa vai ou não. Às vezes você constrói uma empresa pensando em ti. Não, vou abrir uma empresa porque ela vai me gerar tal. Só que você não vai conseguir se manter por muito tempo, porque quem te mantém é que vai precisar saber. Muitas vezes eu vou fazer uma arte, né? E aí o cliente chega pra mim e diz: eu gosto de azul. Aí eu pergunto: tá, mas... perdão, até dando contexto. Teve um rapaz que ele é psicólogo. E aí ele disse: eu gosto muito de preto e dourado. Só que na minha experiência eu não enxergo algo que você vai... Vai tratar sobre saúde mental com preto e dourado. Com preto. Na minha experiência, entendendo a lógica das cores, né? Só que ele falou: não, mas é que eu gosto, sabe? E a gente tem que cuidar muito com isso, sabe? É o que eu gosto. É que eu gosto. É que eu quero. Eu gosto. Tá, então compra os teus produtos, então, sabe? É como se o dono da Apple fizesse o celular só para ele comprar, e não é. Você tem que principalmente pensar nas pessoas. Então a criatividade é para isso. É para você conseguir trazer pessoas. É engraçado, né? Aqui no estúdio a gente tem essas luzes, né? Que a gente consegue trocar de cor. E tem uma cor, que eu não vou falar qual, que eu não gosto. Eu não não acho que fica bonito, eu não acho... E é a cor que todos os clientes chegam aqui e pedem: bota daquela cor. Eu penso: puxa vida! E aí eu tenho que ficar publicando story e tal daquela cor, eu não acho bonito. Não tem a ver com o que eu acho que eu não acho, né? O importante é que as pessoas estão gostando, elas querem, né, daquela cor. Então isso é interessante. Sabe o que eu acho que é um erro nosso? É não pensar como consumidor. Isso que é exatamente o que é o que ele tá falando. Então, assim, às vezes a gente pensa no produto, mas como vendedor e não como consumidor. Aí eu faço gestão de tráfego, daí eu tô atendendo um cliente lá de hamburgueria. Daí eu pergunto o seguinte: olha, às vezes a gente vai olhar os criativos, né, o material gráfico do que a pessoa está produzindo ou a foto. Eu olho assim, quando tu vai comprar uma coisa, ou quando aparece para ti uma foto de um alimento, uma foto bem produzida, um card bem produzido, um alimento bonito assim, o que acontece? Eles me dá vontade de comer, me saliva, assim, e aquilo ali, dependendo às vezes do horário que ou se tu tá com vontade, quer comer, se é perto, tu já faz até te impulsiona a clicar e comprar. Quando às vezes eu comprei no iFood só porque apareceu pra mim na hora certa um card, um negócio, e aquilo ali eu olhei, meu Deus, eu cheguei a salivar assim. Porque quem estava produzindo aquela arte ou quem tirou aquela foto não pensou em si, pensou no cliente. Pensou com a mente de consumidor, que é isso aí. Porque às vezes a pessoa ela quer vender um negócio, agora é que nem mais ou menos esse psicólogo. Imagina ele entrar no site e ver o site de psicólogo todo preto. Seja feliz com dourado. Tipo, às vezes, eu acho que esse é o nosso erro, às vezes, né, dentro do que tu tá falando. É que a gente tá produzindo algo, em vez de produzir, pensar aquilo ali como um consumidor, né? Às vezes a gente pensa com quem quer vender. Só que às vezes a cabeça de como quem quer vender não conversa com o consumidor. Daí a gente vê fotos, às vezes, que tu olha assim, por exemplo, principalmente em lancheria, que tu olha e diz pra pessoa: olha, olhando pra essa foto, tu sente algum desejo, alguma vontade de... que vontade de comer essa pizza, que vontade de comer esse hambúrguer, que vontade de comer esse X. Não. Então é o que as pessoas que vão ver vão sentir.
Então, vamos lá. Resumidamente, ser criativo, a gente precisa ser criativo nas redes sociais para alcançar os nossos objetivos, né? Seja ter mais seguidores, para quem é mais apegado a lifestyle e quer viver ali, quer ser quer viver de Instagram, quer viver daquela rede social ou do YouTube, enfim, né? Ela vai precisar ser criativa para chamar atenção, vai precisar para conseguir se diferenciar dos outros, né? Para criar a identidade dela na rede social. Ela vai precisar ser criativa, porque por que o cliente tem que escolher você? Essa é a pergunta, né? Por que a pessoa vai te escolher? Né? Tu vai ter que apresentar um diferencial. Até mais do que isso, você faz as pessoas falarem sobre você. Então a criatividade vai fazer as pessoas falarem sobre você. Legal. Não apenas quererem, mas falarem. Poxa vida, você viu aquela roupa? Ah, bonita, né? Porque é muito diferente a pessoa olhar e dizer, legal. É diferente da pessoa olhar pra amiga dela e dizer, olha essa roupa aqui. É verdade. Olha esse lanche aqui. É igual a minha esposa já sabe. Ela não vai olhar sozinha. Ela vai dizer, olha essa pizza aqui, né? Sim. E é fantástico, sabe? Você... por que você... Sabe? É importante ter alguém que seja especialista pelo fato de que essa pessoa vai estar dentro, sabe? Se você trabalha com negócio, você não tem como estar na internet todo o tempo. Você tem que cuidar do teu negócio. E às vezes é importante ter alguém especialista nessa área para simplesmente cuidar das tendências. O que está sendo falado, sabe? No jornalismo, na comunicação, a gente chama isso de agenda setting, né? Que é o efeito de agendamento. O que as pessoas estão falando. Então você associar a tua marca com aquilo que as pessoas estão falando vai fazer a tua marca chegar em mais pessoas. Legal. É por isso que a gente trabalha o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Por quê? Você não está querendo simplesmente associar hambúrguer com pais. Você simplesmente está querendo também fazer com que a mesma pessoa que pense no pai vai ver o teu lanche e vai pensar, poxa vida, então vou comprar um lanche lá. Vou levar meu pai pra comer hambúrguer. Isso, você une as duas palavras, sabe? É por isso que grandes marcas hoje associaram a sua marca não apenas ao produto, mas a um sentimento. Porque nem sempre a pessoa está interessada no produto. Às vezes a pessoa está interessada no sentimento que aquele produto gerou nela. Legal. Ou naquele sentimento que foi fabricado durante anos. Que foi associado durante anos. Então, uma construção da marca leva um tempo. Mas com estratégias e com criatividade, você consegue fazer com que mais pessoas falem da tua marca e elas literalmente façam esse trabalho de graça. Legal. Elas vão anunciar a tua marca sem custo. Então é isso que você também tem que pensar, sabe? Às vezes a pessoa, não vou investir em marketing porque vai ser um custo. Tá bom. Então você vai ter que falar de pessoa em pessoa para o teu produto chegar, sabe? É aquela pessoa que tem que entregar o folhetinho comprou 20 mil folhetos, tem que fazer esses 20 mil folhetos chegar nas pessoas. Se a pessoa jogar fora, você já perdeu aquilo. É verdade. Na internet tem várias ferramentas que através da criatividade você vai poder alcançar as pessoas certas que vão chegar ao teu produto. Isso é muito fantástico, sabe? A gente pode falar aí de marketing de conteúdo, né? Sim. É a gente realmente pensar num conteúdo de qualidade. A gente até teve um episódio com a Josi, né, que é publicitária, dando várias dicas assim de produção de conteúdo de qualidade. E é isso, né? A gente realmente olhar para o nosso negócio com esse olhar assim de que o que vai chamar a atenção das pessoas, né? E fazer com que as pessoas venham, né? Que elas encontrem a tua personalidade ali, o teu jeito, a cara da tua empresa, né? E aquilo realmente chame a atenção. E tem alguma dica para nos dar de como ser mais criativo assim nas redes sociais? Umas dicas práticas? Eu não vou dar nome de sites, até porque boa parte deles são em inglês, né? Mas o que você pode fazer? Se você não tem pessoas para o seu negócio que estejam especificamente nessa área, muitas vezes você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar. Investir tempo. Isso, você vai ter que investir tempo em pesquisa, principalmente para saber as tendências, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão querendo. Então, tem muitos sites, até é só você botar no Google o que as pessoas estão pesquisando na internet. Essa ferramenta é muito boa.
Se você saber o que essas pessoas estão pesquisando na internet, você sabe o que elas estão procurando. Então, quanto mais você associar essas palavras que as pessoas já estão procurando, mais chance você tem. É um exemplo prático, né? Alguém aqui, a cor preferida é vermelho? A cor preferida é azul? Sim. Azul? Tá. Azul, vai. Tá. Então, se eu fizer um post do azul, eu atinjo vocês dois. Eu não sou atingido porque não é a minha preferida azul. Mas aumentei as minhas chances. Já são 2 clientes. Se eu fizesse um post sobre vermelho, eu perdia todos nós. Entende? Eu saber o que as pessoas estão querendo é 50% de chance de eu já acertar o que as pessoas vão pesquisar e as pessoas vão me encontrar. Então, quer ser criativo? Pesquise o que as pessoas estão pesquisando. Sabe? Não tem fórmula mágica. Por que o Google, por que as redes sociais, elas crescem tanto? Por que elas conseguem atingir tantas pessoas? Simples. Elas desenvolveram uma tecnologia que ela prevê, através da própria pessoa, o gosto dela. Através do comportamento. Isso, os comportamentos. Como ela reage às publicações. E aí, já colaborando, acho que com a tua fala, é a questão ali do pesquisar do Instagram. Quando tu clica ali no pesquisar, normalmente aparece mais ali do que te prende atenção. Então, que nem tem uma época que eu tô vendo bastante coisa de tubarão, de animais, de jacaré. Eu tinha uma época que tu entrava no pesquisar, tinha um monte de jacaré e foto. Explorar ali, né? Ou você não entra no da sua produção e vai encontrar muita coisa com marketing, muita coisa com câmera, por exemplo, para videomaker. Porque a plataforma, ela vai vendo o teu comportamento e ela vai vendo o que te prende. Ela sabe o movimento que tu faz. Ó, ele fez um movimento e parou. Isso aqui chamou atenção. Aí essa imagem ficou, 30 segundos ele ficou olhando para essa imagem. Então eu preciso trazer para frente dele mais imagens que parecidas com essa. A inteligência artificial já tem feito um trabalho fantástico já de estudo de comportamento dessa previsão. Então, você não precisa, sabe, o erro de muita gente é achar eu preciso publicar muito. Só que se você não publicar coisa para a pessoa certa ou que a pessoa tem necessidade, então, se você quer fazer o marketing de conteúdo, uma das maneiras é você simplesmente pesquisar o que as pessoas estão pesquisando. Isso aumenta a tua chance de você ser alguém que as pessoas vão querer pesquisar, que as pessoas vão querer ter acesso. Então, uma dica que eu dou sabe, você quer ser criativo, primeiramente, entenda o que as pessoas estão pesquisando, certo? Agora você vai no segundo ponto. Você vai ver o que as pessoas já publicaram e aí sim, através desse conhecimento, do que as pessoas estão procurando e do que as pessoas já publicaram sobre esse assunto, simples, você só traça o parâmetro, junta essas 2 informações e eu tenho a certeza, você já vai ter algo que a tua criatividade vai te impulsionar. Exemplo, as pessoas estão procurando carro de tal marca. Tá, mas o que falaram sobre esse carro? Eu já vi um post falando da quilometragem, já vi outro post falando disso. Então eu vou associar essas informações e vou dizer, não, então eu posso fazer sobre isso. Eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Por quê? Porque eu já sei que as pessoas querem saber sobre esse assunto e eu sei que tem publicações que vão me abrir os olhos para juntar informações, sabe? É importante a gente saber que, sabe, você não vai criar nada do zero. O único que criou algo do zero foi Deus, né? Quando criou o mundo. O resto, a gente só vai pegando inspirações de tudo que é canto. Tem um aplicativo que eu gosto muito de utilizar, um site aplicativo, que é o Pinterest, né? Ali a gente tem um mundo de informações. Então, se eu coloco lá, por exemplo, estúdio podcast, eu vejo estúdio podcast do mundo inteiro. E eu posso pegar uma ideia aqui, uma ideia ali, tá? Eu vou fazer algo novo. Vou fazer algo que alguém vai olhar e dizer, nossa, eu nunca vi isso em tal lugar, né? Então, é legal, né? Se eu tenho uma doceria, se eu trabalho com bolo, se eu trabalho com
tem loja de varejo, seja lá qual seja o produto, eu coloco lá e eu tenho uma série de inspirações para me ajudar a fazer algo diferente. Agora eu vou dar uma dica exclusiva. Vai lá. Exclusiva, então. Na hora de você pesquisar, você vai pesquisar no Google, no Pinterest, numa plataforma. Se você já conhece algo de design, você já conhece algumas plataformas. Tem a Pexel, tem a FreePic, tem várias que trabalham com design, artes e publicações. Uma coisa que você pode fazer para melhorar muito a tua criatividade e muitas vezes sair da caixa é incrivelmente você pesquisar em outro idioma. Uhum. É incrível como isso, porque muitas vezes o Google ele também seleciona para você coisas que estão próximas de você, publicações que estão próximas. Por mais que você, tem essa notícia, mas ele já faz uma pré-seleção para você. Uhum. Quando você pesquisa em outro idioma, ele já começa a catar em outros lugares. Viram outras inspirações. Outras inspirações que estão fora do teu círculo. Uhum. E isso vai aumentar. Então, às vezes, eu me pego procurando coisas em japonês. Vai lá no tradutor. Outra cultura. Sim, outra cultura, verdade. outra coisa que vai agregar em mim uma visão totalmente diferente. Sabe, as artes são totalmente diferentes em diferentes lugares. Mas quando eu misturo as culturas, quando eu misturo essas artes, eu consigo criar algo novo, algo criativo. Então vamos tentar trazer aqui para a realidade de quem está nos ouvindo, que de repente seja, não sei, alguém que tem uma rede de imobiliária. Tá, vamos lá. Daí ela coloca isso, essa, tipo, não sei o que eu posso publicar, não sei o que eu posso fazer de diferente e tal. Aí a dica pega aquilo que você pesquisaria em português, vai lá no Google Tradutor, transforma isso nas palavras lá de outra língua, lá em coreano, né? Enfim, e coloca isso no Google, né? No Google Imagens ou no Google, enfim, no Pinterest ou em outra plataforma que você conhece, e aí você vai ter outras ideias. Olha lá, essa imobiliária aqui tá fazendo não sei o que lá, tá fazendo não sei o que. Isso vai dar também legal de dar uma pesquisada na biblioteca de anúncios, né, Gui? Isso mesmo. É uma boa, biblioteca bom lugar. de anúncios do Facebook, né? Digita biblioteca de anúncios, vai lá e olha outras páginas com o mesmo que ofereçam o mesmo serviço, outras lojas, né? Ver o que eles estão... E qual o resultado que eles estão alcançando também, né? Consegue ter uma ideia. O resultado não, né? Mas sim, resultado em questão de curtida, daí tu vai conseguir entrar e ver outras métricas não, mas só de tu já ter acesso à biblioteca de anúncio de outra empresa. Só de saber que um grande número de pessoas estão acessando, é uma matemática simples, né? Quanto mais pessoas, mais chances eu tenho de dentro desse grupo de pessoas, alguém vier comprar o meu produto. Então, às vezes a pessoa fala, isso é ego. A pessoa quer que muita gente curta só por ego. Não, é diferente. É muito mais do que isso hoje em dia, é muito mais do que isso. Você aumentar as tuas chances, aumentar a probabilidade do teu produto ser adquirido por alguém. Não, é só a gente ser sincero, né? Por que a gente publica uma coisa na rede social? Não, eu publico só pra... Não, tu publica porque quer que as pessoas vejam, porque alguém goste, pra que faça diferença na vida de alguém, pra que isso possa repercutir em algum resultado, então... A gente chama isso de... tem vários tipos de capital, né? A gente acha que só existe capital financeiro, mas existe o capital social, que é quando você busca isso, status e tal. Capital emocional. Então tem muitas marcas investindo pesado em capital emocional, trazer emoção para a marca, sabe? Para as pessoas associarem a sua marca. E isso leva tempo. Quem que não fica esperando no final do ano ou no Dia das Mães, Dia dos Pais, o comercial do Zafari? Nossa! Todo mundo, né? Tô louca pra saber o que eles vão fazer esse ano, porque é aquela coisa que mexe com a gente. Daí você, quando entra no mercado, já tem esse sentimento, assim, também, né? Porque a gente quer ver. Isso é uma coisa que foi gerada ao longo dos anos, né? Na nossa vida. E é importante você ter um direcionamento, porque
a propaganda até pode ser a propaganda certa, mas se ela tá atingindo a pessoa errada, às vezes você cria no meu caso, assim, uma vez só que a minha esposa usou meu celular para pesquisar um curso de medicina, muitas vezes assim, eu vou abrir o YouTube, aparece a propaganda lá, e não é algo para mim, sabe? Uhum. Mas eu tento botar lá, não anunciar, não quero ver esse anúncio, mas sempre aparece, não interessa o que eu faça, esse anúncio sempre aparece. O gestor de tráfego te achou. Isso. Só que é isso, achou a pessoa errada, e por me bombardear sempre com aquilo, eu tô pegando, como a gente fala, um ranço que não deveria ser, então... Não, na verdade, não que ele não achou a pessoa errada, ele achou a pessoa certa. O problema é que quem pesquisou no teu celular tava só a pessoa, entendeu? Ele achou a pessoa certa, porque tu só entrou nessa roda e dificilmente tu vai conseguir sair dela, porque tu pesquisou isso. Então tu pesquisou ali, então até tu não interagir, até tu parar de interagir com aquilo ali, e tipo assim, e fui rejeitando e tu sair dessa roda de tráfego, é difícil. Então já fica aí, ó. Mas é isso, sabe? Se você não tem um direcionamento e um bom gestor de tráfego, você também tá jogando a tua publicação fora. Então... Às vezes tu pensou num conteúdo e ele não foi entregue, né? Isso dói no coração. Tem 3 perguntas aqui que a gente separou da nossa caixinha de perguntas no Instagram. Já estamos em 1h26, meu Deus do céu. Vamos acelerar aqui, gente, como essas pessoas falam. E saiba você que toda semana que a gente grava uma semana sim, uma semana não, né? Nosso podcast ainda é quinzenal, por enquanto até a gente se organizar, para depois ser semanal. E a gente coloca a caixinha de perguntas lá para vocês participarem com a gente, interagirem com a gente. E essa pergunta aqui é de uma pessoa muito especial para mim, que é do meu irmão, Leonardo Ren. E o Léo, ele perguntou assim, ó: como copiar sem fazer igual? Como que a gente usa na linguagem de hoje? Como que eu modelo? Como é que faz isso aí? Porque às vezes a gente olha inspirações e a gente achou tão perfeito que a gente pensa assim, não, eu tenho que fazer exatamente assim que já tá ótimo, vai dar bom, né? Mas a gente sabe que, né, a gente perde a nossa personalidade, a nossa autenticidade ali. Então, Ariel, como copiar sem fazer igual? O que tu responderia? Primeira coisa é você conhecer muito bem a ferramenta que você tá usando. Você tem que saber usar a ferramenta, sabe? Antes de buscar inspiração, você tem que saber mexer no programa que você vai usar para editar, seja qual for, você tem que saber usar esse programa. A única certeza que eu tenho que você não vai copiar é quando você estiver sabendo usar o teu programa. Então, quando você vê, aquilo vai ser inspiração. Quando você não tem o domínio, muitas vezes no início, quando eu estava recém aprendendo o programa, muitas vezes eu olhava e precisava fazer igual porque eu não sabia como fazer, como chegar naquele resultado. Como fazer diferente. Como fazer diferente, por quê? Porque eu desconhecia o programa. Digamos assim, se a pessoa for um mestre de obras, um pedreiro que ele sempre somente ajudou, sabe? Quando entregar para ele, ele vai fazer qual é a casa? Ele vai fazer a casa que ele sempre fez com o que ele auxiliava. Mas no momento que ele começar a dominar as técnicas da obra, vai chegar uma hora que ele vai começar, não, eu vou fazer aqui diferente, eu vou fazer assim, eu vou... Porque o principal, o básico, ele já tem. Então, você quer parar de copiar? Tira um tempo para estudar a ferramenta que você tá. Se a tua ferramenta é a internet, se a tua ferramenta é o Instagram, estuda o Instagram. Antes antes de qualquer coisa, sabe? Eu vou ver qual é a postagem aqui para mim me basear. Antes disso, tá? Você sabe como é que o Instagram funciona? Você sabe por que é bom você usar uma música que já tá... Então, se você não sabe nada disso, tudo que você fizer vai ser uma cópia. Por quê? Porque você vai, sem saber por que a pessoa fez, você sempre vai querer fazer igual, achando que vai ter o mesmo resultado. Que legal. Então, primeiramente, se você trabalha com Photoshop, aprenda a usar o Photoshop,
Aí sim, tudo que você olhar, você vai ter a certeza que vai ser só inspiração. Você não vai copiar. Você vai se inspirar. Porque eu já sei a ferramenta, eu já sei como é que ele chegou naquele resultado. Eu sei o movimento que eu posso fazer. Se eu tô fazendo Reels ali, né? Eu sei que eu posso fazer. Eu sei como é que ele desfocou, eu sei por que ele desfocou, eu sei por que ele deu profundidade aqui. Então eu vou fazer assim, mas eu vou fazer só isso aqui, papa. Agora, quando eu desconheço a ferramenta, é sempre assim. Todos que eu conheço, eu copiei porque não sabia usar a ferramenta. Chega uma hora que depois que a pessoa domina a ferramenta... Só vai, a pessoa vai olhar e tal. Você talvez está preocupado, eu vou ter que copiar. Domina a primeira ferramenta. Começa, tira um tempo para estudar o que você está fazendo. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu quero ter o maior resultado do mundo. Só dá uma olhadinha, não precisa tirar as 24 horas do teu dia, mas pelo menos uma horinha, sabe? Legal. Não, vou estudar a ferramenta. E aí você vai, aos poucos, se desprender daquilo porque você já sabe usar a ferramenta. Top. Outra pergunta, segunda pergunta, são 3. É da Lili Donadelli. E ela perguntou assim: somente redes sociais bastam como ferramenta para usar a criatividade e vender mais? Então, eu acho que a pergunta foi tipo assim, no mundo digital, né, eu quero vender mais. E acho que o Gui pode falar bastante sobre isso também, né? Será que só as redes sociais bastam? Será que tem outros lugares que eu posso expandir a minha criatividade? Ou no offline também, né? Onde que eu posso botar minha criatividade para vender mais? Basicamente, você tem que entender para que cada coisa serve. E como as coisas mudaram ao longo do tempo. Digamos assim, a televisão ela ganhou um outro status. Depois que surgiu a internet, a televisão ganhou um outro status. O rádio ganhou um outro status. Da mesma maneira, a mídia impressa, a mídia física, vamos colocar assim, seja um banner, seja um outdoor, seja um folheto, qualquer coisa, ela ganhou um status diferente. Ela não é a mesma comunicação de massa que era antes, que você pegava uma avenida, saia entregando folheto e aquilo dá o resultado, as pessoas vão para a tua loja. Não. As marcas hoje estão usando os meios físicos não para divulgar, mas para fixar a marca dela naquela cidade. Né? Consolidar aquela marca naquela cidade. Muitas vezes, a Uber já faz vários trabalhos. Se quiser patrocinar também, patrocina nós aí, Uber. Mas apesar de todo o alcance, todo mundo conhecer, por que precisa ter um letreiro ali? Não, porque ela precisa fixar a marca naquela cidade, fazer com que a marca dela faça parte daquela cidade. Então, se você quer investir em mídia física, eu aconselho que você entenda que a mídia física hoje, ela tem principalmente a função, muitas vezes, de consolidar a tua marca. Por que a gente propriamente... tá aqui com a camisetinha, ó? Isso. Do que propriamente alcançar mais pessoas. Aí eu vou alcançar um monte de pessoas com um banner, com um folheto. Muitas vezes a pessoa não... raramente a pessoa vai olhar, vou comprar ali. Hoje em dia é difícil, mas na internet não. A pessoa olha a tua publicação, ela pode ver as pessoas que estão curtindo, que isso hoje em dia é fantástico. Então, o teu trabalho não basta apenas você divulgar bem, você tem que entregar um bom trabalho, porque se tiver ruim, as pessoas vão falar. Hoje em dia, as pessoas, em outras palavras, não tem papas na língua, né? Se elas precisam queimar a tua empresa, não importa se ela tem 30 anos, se você tem 5 filhos para alimentar, não. Por exemplo, no Google Meu Negócio Local, né? Que aí já não é considerado uma rede social. Então já é fora de rede social, que a pergunta da Lili foi, né? Somente redes sociais bastam como ferramentas para usar a criatividade e vender mais? Na verdade, a gente tem que usar tudo que a gente puder usar. Sabendo, né? a funcionalidade de cada um. Né? Então, por exemplo, tem o Google Meu Negócio lá, dentro disso que você estava falando. Se uma pessoa fizer um comentário negativo, não tem como apagar. E às vezes tu quer apagar aquilo ali. E às vezes até é injusto, que a pessoa falou nem é. Mas tá ali, né? Então, realmente esse negócio é... E aí, além de rede social, dentro do mundo digital, mas a gente tem a possibilidade de fazer site, né? E outras coisas que também nos ajudam. Dependendo do ramo do negócio, a gente tem que conhecer e entender, né? Onde que as pessoas podem nos achar.
tem possibilidades inúmeras, né? Agora precisa entender o que tu faz em cada lugar, né? Só precisa entender como é que funciona, qual é a dinâmica do Google, qual é a dinâmica do YouTube, qual é a dinâmica do Instagram, do Facebook, do TikTok. Entender por que as pessoas estão ali e tu conseguir entregar um conteúdo naquele formato para vender e fazer a venda naquele formato, né? Eu sempre digo assim, por exemplo, às vezes as pessoas não enxergam o potencial que o Google tem. Porque normalmente a pessoa que vai no Google, ela já sabe da dor dela, ela já reconhece que tem um problema, ela já tá buscando uma solução. Então, tu vender no Google se torna muito mais fácil do que nas redes sociais. Porque quem vai até o Google para pesquisar alguma coisa, ela já vai consciente. Como resolver problema nas costas, como tirar mancha do tecido. A pessoa já vai com um problema e ela já vai em busca da solução. E a pessoa que está na rede social, não. A pessoa que está na rede social, ela tá ali rolando. Tá ali. Oi? Pra se divertir, geralmente. Tá pra se divertir. Ali, né? Então, alguns sabem que tem um problema, mas ela não tá em busca da solução daquele problema ali. Ela tá se divertindo ali. E aí, às vezes a pessoa na rede social do Instagram, ela já de cara quer fazer uma venda pra pessoa, por exemplo. Ela quer oferecer um produto. Ela não entende que ela precisa primeiro construir um caminho, ela precisa agregar, ela precisa entreter a pessoa para depois vender. Diferente do Google, que a pessoa já chega lá, ela já quer uma solução. Então, por exemplo, a gente não vai no Instagram e põe salão de cabeleireiro próximo da minha casa. Você não procura isso no Instagram. Agora, você procura isso no Google, né? Onde tem um salão aqui mais próximo e vai aparecer. Então, é entender mesmo. Eu acho que nenhuma das ferramentas, seja online ou offline, está, como é que eu vou dizer assim? Esgotada, né? Ou está ultrapassada. A gente só precisa entender a função de cada um. Cada uma tem uma função. Um exemplo simples, quando tu sabe usar todas as ferramentas da maneira correta. A pessoa chega no Instagram, vê lá a tua marca, ela se diverte com o teu post ou traz alguma emoção e aquela emoção fica guardada, fica no psicológico da pessoa, subconsciente e tal, tá bom. De repente aparece um problema ou alguma necessidade da pessoa, a pessoa procura no Google. De repente tá a tua marca lá. Porque você fez um bom relacionamento no Instagram, a pessoa, de todas as marcas que ela vê ali nas primeiras opções, nas opções lá do Google, essa aqui eu já conheço. E aí, porque você fez o relacionamento correto numa rede social, usou bem a outra rede social, isso vai agregar. E aí a pessoa vai para o site para finalizar a compra ou ter alguma informação específica. Porque o problema é quando você quer que o teu site seja uma rede social. As pessoas não estão conversando comigo no site. Não vão conversar mesmo. Não é esse o propósito, né? Não vão. Então, sabe, tenha isso em mente. Eu não posso exigir de uma ferramenta aquilo que ela não foi feita para me proporcionar. Nós temos a última pergunta aqui, da Miri Lopes, e ela perguntou assim: como posso vender algo do zero? Então vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e ela tem o perfil pessoal dela e ela quer começar o negócio dela. Como? O que ela faz? Qual é a criatividade que ela precisa ter para empreender e dar certo aí? Qual que é a tua dica? Primeira coisa, olhando bem para a câmera. Olha nos meus olhos. É dizer que isso, na verdade, é uma mentira. Hoje, ao menos que você diga que passou 20 anos da sua vida em coma e está acordando agora, é impossível você começar do zero hoje. Não existe mais o zero. Muitas vezes a tua mente, ela cria certas frases prontas para que quando você não tentar nada, você já tem uma desculpa. Então a desculpa às vezes é isso. Eu vou começar do zero, né? E aí parece um troço já pesado. Pô, do zero. Nem vou então. Do zero. Sabe? Aí fica essa coisa carregada. Pô, do zero. Quando na verdade não. Muita coisa que você precisar hoje já está muito mais acessível. Com informação você conquista outras coisas. E hoje em dia, na internet, você tem toda essa informação.
Ah, mas eu não tenho internet. Hoje em dia tem lugares que já tem internet gratuita e você pode dar o seu jeito. Digamos assim, você não vai começar do zero. O que você precisa fazer, muitas vezes, é incentivar o teu cérebro a não desistir do início, sabe? Você precisa começar, você precisa tentar. E aí as coisas, os meios, os rumos vão aparecer. Elas já existem. Os meios já existem. Tudo que você precisa já existe, sabe? Você só precisa parar de pensar que não vai dar, não vou conseguir, é do zero que eu tô fazendo. A gente não vai precisar inventar lâmpada, a gente não vai precisar inventar energia elétrica, a gente não vai precisar inventar roupa, a gente não vai precisar inventar... Não, pessoal, tá tudo pronto. Hoje em dia... Pode ir. O nosso cronômetro aqui tá dizendo Achei que explodir já. Quer dizer, vão acabar com o estúdio antigo, já vão explodir. Mas é isso, sabe? Não, você não vai começar do zero. O negócio é a gente olhar pra nossa trajetória, pega uma inspiração daqui, outra dali, ideias, junta ela, faz algo novo. A tua história, e hoje em dia, você consegue vender sem estoque, tem uma série de possibilidades. Tem várias maneiras. Isso aí. O que você precisa, primeiramente, é entender o que você já tem dentro de si, eu acho. Uma coisa que, sabe... Acho que qual que é a tua personalidade, a tua autenticidade, a tua identidade, né? Colocar isso pra fora e você vai ter que fazer uma luta com o teu psicológico, assim. A primeira coisa que você tem que vencer é o teu próprio psicológico, é a tua própria mente, assim, porque... sempre que você vai começar algo, eu digo por mim mesmo, né? Você vai começar algo, teu cérebro diz, e agora? Será que vai dar certo, né? Mas quando você decide fazer, é prazeroso quando você decide fazer. E ainda que as coisas até não saiam como você prevê, e muitas coisas não saem como a gente, sabe? Se a gente colocasse... tudo que a gente desenhou certinho no papel, assim, a gente vai ver que muitos caminhos se abriram de lugares totalmente diferentes. É verdade. Sabe? É verdade. Situações que apareceram totalmente diferentes. Isso vai acontecer. Então, tem a criatividade, mas principalmente tem a vontade. E é importante você tomar uma decisão bem tranquilo. Eu digo, se você precisa tomar uma atitude importante... sabe, dá uma relaxada, vai passear no parque, compra chocolate, ou alguma coisa que você goste, faça algo que você goste. E quando você tem aquele... aí você executa, porque se você já tá, eu acabei de vir de uma derrota, acabei de vir de algo que não deu certo, e isso vai, infelizmente, te impedir de agir, de tomar uma atitude. E que você não precisa chegar literalmente ao fundo do poço para ver que, não, eu preciso tentar. Sabe, as pessoas, infelizmente, muitas delas precisam esperar chegar ao fundo do poço para poder agir na sua vida, e não precisa. Você com consciência, com calma, você toma a atitude certa e tentar já vai ser a maior solução para tua vida. Olha aí, Ariel, inspirando pessoas aí. Eu acho que nem precisava dessa última, mas eu vou falar aqui pra gente encerrar agora a tua dica de ouro quando a gente trata de criatividade para vender mais, para alcançar o objetivo na rede social. Vai lá, tua dica de ouro para isso. Sugando ele, sugando. Minha dica de ouro, principalmente, é o que eu falei lá do início. Pesquisar. É você tirar um tempo, sabe? Você tem a noção do teu resultado, você sabe do que você quer, do que você está procurando na tua vida. Pois é, agora vem a pesquisa. Certamente já tem alguma informação que vai te ajudar. Sabe? É um detalhe, sabe? É uma informação, é uma coisa que uma pessoa fala, sabe? Às vezes é numa palestra, um insight que você... é agora. E aquilo vai... Mas isso só vem com pesquisa, sabe? Isso só vem quando você para procurar, para pesquisar, para ver. Mas ver como observador, não olhar como um consumidor. Né? Eu digo, de você consumir ou de você estar só entretido, é só aquilo que você vai ter. Um exemplo. Eu preciso fazer um card.
eu vou assistir um filme. Eu não vou conseguir. Mas agora, quando eu paro, eu digo, não, eu preciso fazer esse card, mas agora eu vou pesquisar. Você direciona o teu cérebro para aquilo, para aquela pesquisa, aí a coisa vai dar certo. Show de bola. Show. E aí, gostaram do nosso Soulcast hoje? Eu gostei demais, gostou, Gui? Muito bom, muito bom, muito bom. Como é que foi aí essa de operar e falar? É um desafio, gente. Se Algo o corte novo. não ficou, alguma coisa não ficou legal, perdoa nós aí, né? Como é que nem aquele meme, ó, o cara é bichão, hein? O cara é bichão, hein? O cara fala, aperta o botão, ouve. É isso uma aí. coisa de louco. E esperamos que você tenha gostado desse nosso 4º episódio. Daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, sai um novo episódio. Fique ligado. Continue nos acompanhando na @souproduções para que você possa ver os cortes. Vai ter muito corte aqui, o Ariel tava falando, eu pensando aqui, isso aqui dá um corte, isso aqui dá um corte, isso aqui dá um corte, né? Porque realmente teve muita dica boa. Ariel, muito obrigado pelo teu tempo, agradeço. pelo teu conhecimento, tudo aquilo que tu, assim, sem reserva, a gente pôde perceber aqui, né? Botou pra fora, realmente. A gente espera, assim, que esse conteúdo alcance muitas pessoas, as pessoas possam se inspirar. E se você tem alguma parte desse podcast que você gostou, compartilha aqui nos comentários ou faz um post nos seus stories, marca a Soul Produções, marca o Ariel Pedoni, para que a gente possa recompartilhar e saber que isso que a gente tá fazendo aqui tá ajudando pessoas, afinal é pra isso que a gente Se essa faz, pessoa né? que está nos ouvindo, ela tem um canal de corte, se ela quiser utilizar, fazer corte do nosso Pode podcast e publicar, você tem toda a autorização, está autorizado. Isso aí, bora lá. Bora ser feliz, Ariel. Brigadão. Ser feliz, com certeza. E vamos ser criativos. Bora usar a certeza. criatividade. Nós hoje usamos a criatividade aqui, ó. Não tinha quem fizesse corte, vamos fazer. Bora. Né? Vambora. Então é importante a gente não parar. Ir, botar a cara, fazer, continuar, não ter medo de fracassar, porque isso vai acontecer ao longo da vida. Aprender com o fracasso, continuar a seguir em frente. Obrigada a todos vocês que fizeram as perguntas e a gente não pôde responder todas. Vocês viram aí que até o cronômetro quase estourou ali, né? De tanta coisa que a gente tinha pra 2 horas fazer. de podcast. E se você quiser patrocinar esse podcast aqui, entre em contato com a gente, vamos fazer uma parceria legal aí, vai ser um prazer. É isso, meu amor da minha vida. É isso mesmo. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Dá uma moral aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Bora. Até mais. Valeu. Tchau.